Hello guys, how are you doing? Vamos lá, vamos a mais um vídeo para aprendermos um idioma tão necessário, né? Que sabemos que é a língua universal, né? No mundo todo é necessário, então vamos nos dedicar aí para aprendermos. Hoje a gente vai compartilhar como que nós utilizamos o present simple, ok? Então vamos lá, como que esse presente simples é utilizado na língua inglesa. Então nós temos aqui as formas, né, como que nós utilizamos. Expressa uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais. Então nós vamos ver pelos exemplos que nós daremos nessa aula que nós temos alguns pontos, né, chaves que mostram quando o presente simples deve ser usado. Ações habituais. Quando eu digo, por exemplo, eu acordo todos os dias às 7 da manhã. Isso é um hábito. Então, nesse caso aqui a gente usa o presente simples, tá? Então, em verdades, né, situações e fatos atuais, hábitos, gostos, sentimentos. Então, nessas situações é que nós usamos o presente simples, tá bom? É importante entendermos que os advérbios, eles são usados, né, para expressar verdades, hábitos, nesse modo verbal, né, no presente simples. Então, os advérbios mais usados, advérbios demonstram modo, né, tempo. Então, os advérbios mais usados dentro da língua inglesa no presente simples são esses aqui, ó, que nós colocamos aí tanto em inglês como em português. Now, agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje. Então, advérbios denotam tempo, denotam situações, né, de hábitos. Então, nós vamos perceber que em muitas frases a gente tem a presença dos advérbios. Se eu falo, eu sempre acordo às 6 da manhã. Então, I always wake up at 6 o'clock. Então, esse sempre foi utilizado aí, né, como tempo, um advérbio de tempo, de frequência, e nós observamos que ele vai fazer parte dessas frases no presente simples, tá bom? Então, esses advérbios são muito utilizados, por isso que a gente faz essa observação logo no início aqui da explicação desse presente simples, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, né, do presente simples. The sky is blue. O céu é azul. É uma situação de verdade universal, né? Das formas como nós usamos o presente simples. I always read the newspaper in the morning. Então, a gente vê aqui a presença do advérbio, né? Always, sempre. E a presença do verbo no presente. É uma situação habitual, né? Porque eu sempre leio o jornal pela manhã. Então, é um hábito. Então, nessas circunstâncias, eu uso o presente simples. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Então, é um fato. Então, nesses casos, né, de verdade, situações habituais, fato, gostos, nós utilizamos o presente simples, né, o simple present, na língua inglesa. Então, alguns exemplos aí para a gente entender do que nós estamos falando, tá bom? Então, nós temos três formas, né, de apresentar esse tempo verbal: afirmativa, negativa e interrogativa. Né? Afirmação, negação e interrogação, né? Uma pergunta. E vamos ver algumas regrinhas, né? Como que nós utilizamos essas formas. Na forma afirmativa, nós temos sujeito mais verbo, né? E um complemento. Essa é a estrutura que nós observamos as frases, né? Na forma afirmativa. Essa é a estrutura. Você vai ter um sujeito, você vai ter o verbo e você vai ter um complemento.
sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, precisa do acréscimo das partículas SS, S, IS ou ES. Então, são as três formas que nós vamos ver na terceira pessoa. Quando a gente lê a primeira vez assim, isso parece complicado, mas é simples, simples demais. Vamos ver, vamos simplificar isso aqui, né? Porque até agora pode ser que vocês estejam achando complicado, mas não é. Vamos simplificar mostrando isso na forma conjugada. A gente tem aqui, ó, a forma afirmativa do verbo trabalhar, to work. Observando o seguinte, esse to, que vem logo na frente dos verbos em inglês, ele mostra que o verbo está na forma infinitiva, ou seja, a forma normal dele. Então, trabalhar. Se eu falo to speak, que é o verbo falar, então a tradução vai ser falar. Sempre quando eu coloco to na frente, a tradução vai ser a forma normal mesmo do verbo. Falar, pensar, agir, comer. Então, a forma como eu escrevo aquele verbo, tá? Então, esse to mostra isso, o infinitivo do verbo. Então, conjugado, eu já vou observar que ele vai receber os pronomes pessoais, né? Então, vai ser I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses são os pronomes pessoais que vão aparecer quando eu conjugo um verbo na língua inglesa. Então, I work, eu trabalho. Então, a gente vai observar aqui que esse verbo trabalhar, ele está conjugado em todas as pessoas gramaticais, tá? E todas elas vão ser iguais. Todas elas vão ser iguais. Quais que nós vamos observar a diferença? Na terceira pessoa do singular. Ele, ela, it. He, she, it. Né? Então, o he é ele vai receber o S na terceira pessoa. He works. She, ela, she works. It, que é para objetos, né? Isso trabalha, então objetos. It works. Então, esse S não confundam com plural, não tem nada a ver com plural. Esse S, ele aparece como regra para todos os verbos na terceira pessoa do singular. Não tem nada a ver com plural. Ele vai aparecer como regra geral. Então, os verbos na terceira pessoa, essa é a regra geral, né, no presente simples, eles vão receber um S na terceira pessoa do singular, he, she, it. Essa é a regra geral para o presente simples. Então, todos os verbos, em regra geral, na terceira pessoa do singular, receberão esse S, tá? Mas o que significa essa conjugação, essa forma afirmativa? Vamos dar um exemplo. Se eu quero dizer assim, eu trabalho pela manhã. I work in the morning. I work in the morning. Né? Eu trabalho pela manhã. I work in the morning. E se eu vou colocar essa frase na terceira pessoa? Eu quero dizer que ela trabalha in the morning. Como que vai ser? Ela trabalha pela manhã. She works in the morning. Né? Então, só vai receber o S porque é a terceira pessoa. Todas as demais pessoas, eu, você, nós, vocês, eles, elas, todas serão iguais. I work in the morning. We work in the morning. You work in the morning. Tudo exatamente igual. Então, é bem simples. É bem simples mesmo. É só nós entendermos que a única mudança que vai acontecer é na terceira pessoa do singular. Ele, ela, it. Somente. As demais são exatamente iguais. Assim vai ser todos os verbos na forma afirmativa no presente simples. Todos os verbos. Alguns a gente vai ter exceção, é o que a gente vai dar agora. Não existe língua, né? A gente não consegue aprender um idioma sem ter regras e exceções. O português, a gente sabe que o português é cheio de regras e exceções. E isso vai acontecer no inglês, isso vai acontecer em qualquer outro idioma. Nós sempre teremos regras e exceções para aprendermos um outro idioma. É necessário.
mas é coisa que a gente percebe que no dia a dia a gente vai tratar isso de uma forma muito normal, né? É algo ruim, é algo assim difícil só no primeiro momento. Depois que você aprende, vira realmente algo muito simples, muito fácil. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho da continuidade aí das exceções, né, da forma afirmativa ainda. Então, nós observamos isso, que na terceira pessoa do singular, he, she, it, os verbos recebem o S, tá bom? E aqui, nessa tabela, a gente vai observar as regras, né, que são importantes. Rules, a gente vê na primeira coluna, rules, que são regras, e a primeira regra é que a gente vai acrescentar um S na terceira pessoa. Então, a gente vê ali, work, works, dance, dances, reads, reads, speak, speaks, tá? E na segunda regrinha aqui, a gente tem os verbos terminados em SS, SH, CH, X, eles vão receber na terceira pessoa do singular apenas, tá? Essas regras são apenas para a terceira pessoa do singular. Eles vão receber o ES, tá? Ao invés de receber apenas S, eles vão receber ES. Então, a gente tem nos exemplos ali, ó, kiss. Kiss é o verbo beijar, e esse verbo termina com SS, né? Então, os verbos terminados em SS vão receber na terceira pessoa o ES. Wash. Wash é terminado em SH. Na terceira pessoa, a gente vai acrescentar ES. Watch é terminado em CH. Na terceira pessoa, ele vai receber o ES. Fix, terminado em X. Na terceira pessoa, ele vai receber o ES. Ficou claro, então? Então, somente esses verbos com essas terminações SS, SH, CH, X, eles vão receber na terceira pessoa do singular o ES. Tudo bem? Nós vamos agora para a terceira regrinha que a gente vê aqui nessa coluna, né? Na primeira coluna de regras. Verbos terminados em Y precedidos de consoante, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um exemplo. Você tem o verbo study. Study, ele é terminado em Y, mas antes do Y ele tem uma consoante, né? A consoante D. Então, study termina em Y e antes do Y a gente tem o D, que é uma consoante. Então, esses verbos com a terminação em Y precedidos de consoante, na terceira pessoa do singular, a gente vai tirar o Y e acrescentar o IES. IES. Tá? Então, study, studies. Cry, cries. Fly, flies. Copy, copies. Ok? E a última regrinha aqui, para a gente terminar essa sessão de pânico, né? A sessão de regras, que eu sei que é algo que a maioria não gosta, é quando nós temos os verbos terminados em Y, mas que é precedido de vogal, né? Como no exemplo aqui, play. Play termina em Y, mas antes do Y você tem uma vogal. Então, nesses casos, eu vou seguir a regra geral. Eu vou acrescentar apenas um S, que foi a primeira regrinha que nós vimos. Então, play, plays. Say, says. Enjoy, enjoys. Obey, obeys. Segue a regra geral. Tudo bem? Ok, vamos continuar então. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Teach, teaches. Watch, watches. Continua, né, dando mais exemplos. Fly, fries. Fry, fries. E verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescentamos apenas o S. Ele segue a regra geral. To say, says. Ok? Então, veja abaixo a estrutura de forma, como que as frases são formadas no presente simples, como nós já colocamos para vocês. Sujeito mais verbo principal mais o complemento. É a mesma estrutura em português, tá? Você tem um sujeito, eu, por exemplo. Verbo principal, eu estudo. Eu estudo pela manhã. Então, a mesma estrutura do português. I study in the morning. Sujeito, verbo, complemento. Então, a mesma estrutura do português
o inglês também vai adquirir no presente simples, tá? Deletem da memória de vocês que o inglês é tudo de trás para frente, que é uma estrutura diferenciada. Isso vai depender mesmo da circunstância. Assim como nós temos no português frases que são na ordem passiva e que também inverte, né, a ordem da frase, também no inglês isso vai acontecer, tá? Mas a estrutura no geral é exatamente a mesma do português. Então a gente tem aqui sujeito, verbo principal e complemento, a mesma estrutura do português. Olha o exemplo que vai mostrar isso claramente para nós. She drinks a glass of milk every day. A mesma tradução, she, ela, drinks, bebe. Lembrando que esse S do verbo beber, drink, é apenas por ser terceira pessoa do singular, tá? Então, drinks, bebe, a glass, um copo, of milk, de leite, every day, todos os dias. Então, a mesma tradução, a mesma estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Tudo bem? Let's continue. Vamos continuar. Então, ele destrincha aqui, né? Coloca exatamente a tradução e a explicação de cada coisa. She é o sujeito. Drinks, verbo conjugado na terceira pessoa do singular. A glass of milk every day é o complemento. Tudo bem? Agora nós vamos ver a forma negativa. Até agora nós vimos a parte assim um pouco mais complexa, né, que era a forma afirmativa, complexa até por conta das regras, tá? Mas depois que a gente aprende também fica tranquilo. Agora a forma negativa. Quando a gente pensa em negação, a gente pensa em não. Da mesma forma no inglês. Negativo é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais o not, que é o não, né? Esse do, ele é um auxiliar que não tem tradução. Ele vai aparecer quando nós formos fazer perguntas ou frases negativas, apenas mesmo para indicar, né, que é uma pergunta ou que é uma negação, para frases onde nós estamos usando o presente simples, tá? Ele vai aparecer para todos os verbos menos o verbo to be, tá? E essa observação é importante. O do e o does, que são auxiliares para formar frases negativas e frases interrogativas, eles serão usados sempre que nós formos fazer frases negativas e interrogativas para todos os verbos, com exceção do verbo to be, ok? Então, nós temos aqui o do mais not, que contraídamente vai dar don't, né? Forma contraída é quando eu diminuo, né, a palavra. E o does mais not, que a forma contraída é doesn't. Quando que nós vamos usar um, quando nós vamos usar outro? O do eu vou usar para todas as pessoas gramaticais que não seja terceira pessoa do singular. Ou seja, eu, você, nós, eles, elas, tá? E ele, ela e isto, que é terceira pessoa do singular, eu vou usar o does, ok? Vamos ver alguns exemplos para clarear aí para vocês, tá bom? She doesn't eat fruit for dessert, né? Terceira pessoa, o she, certo? Então, se é terceira pessoa do singular, nós vamos usar o does, tá certo? Então, she doesn't eat fruit for dessert. Ela não come fruta na sobremesa. Ele colocou a forma contraída e entre parênteses nós desmembramos, né? Para vocês entenderem como funciona a forma contraída. Tudo bem? My sister doesn't know about the party, né? Terceira pessoa também. É importante entendermos que my sister é ela, do mesmo jeito. Minha irmã é ela. Então, se é ela, terceira pessoa do singular. Então, vai ser o does novamente, tá? Então, my sister doesn't know about the party. Minha irmã não sabe sobre a festa, certo? Então, terceira pessoa, does
mais not, doesn't. I do not live in Brazil, ou I don't live in Brazil, tá? A forma abreviada seria I don't. Eu não moro no Brasil, tá? Verbo morar, viver. Eu não moro no Brasil. Então, como eu expliquei inicialmente, eu vou usar o do todas as vezes que não for terceira pessoa de singular. I, you, they, we, certo? Com todas as demais pessoas. Então, aqui é eu, né? I, eu vou usar o do. Tudo bem, galerinha? Certinho, né? Vamos continuar. You don't need to do your test today, né? You, então eu vou usar o do. Forma contraída, you don't. You don't need to do your test today. Você não precisa fazer seu teste hoje. Tranquilo? Muito fácil, né? Forma interrogativa. A forma interrogativa da mesma forma, gente. Interrogação é pergunta, question. É necessário colocar o auxiliar antes do sujeito da frase. Então, a única diferença vai ser essa, que eu vou colocar os auxiliares do ou das no início da frase, tá? No início da frase. Então, vamos ver alguns exemplos aí para clarear para vocês. Do you know how to sing? Então, como é you, eu vou usar o do. Como é pergunta, eu vou usar o do no início da frase, tá? Então, esse do não tem tradução, é apenas um auxiliar que indica ou negação ou pergunta, né? Se ele está no início da frase, como nós estamos colocando aqui, vai ser uma pergunta, tá? Do you know how to sing? Você sabe cantar? Tá? Então, eu coloco do porque é you e eu coloco no início da frase porque é pergunta. Ele não tem tradução, a tradução começa do you, certo? Então, esses auxiliares do e does não tem tradução, são apenas auxiliares para mostrar que ou é negação ou é interrogação, tá? Para todos os verbos, com exceção do verbo to be, ok? Continuando. Does she go to school by bus? Então, terceira pessoa, né? She. Então, eu vou usar o does, certo? E como é pergunta, eu vou usar o does no início da frase, certinho? Does she go to school by bus? Então, eu usei o does para indicar que é uma pergunta, certinho? E o verbo aqui dessa frase é o go, né? Ela vai para a escola de ônibus, é o verbo go. Então, tem que usar o does porque não é verbo to be, é o verbo go, verbo ir, certinho? Continuando então. What time do you have lunch? Aqui a gente observa o seguinte, nós observamos que ele inicia com uma expressão de tempo, né? What time é uma expressão de tempo. Que horas, né? Qual é o verbo aqui? O verbo have. Então, não é o verbo to be, então eu tenho que usar o do para mostrar que é uma pergunta. Então, what time do you have lunch? Que horas você almoça? Certo? Então, eu usei o do para indicar que é uma pergunta e é uma pergunta com o you, né? Não é terceira pessoa do singular, é o pronome você. Então, eu usei o do, certo? A que horas você almoça? Continuando. Does she prefer to go by car? Aqui mais um exemplo, né, da terceira pessoa do singular. Ela. Se eu quisesse colocar qualquer nome, né, de mulher ou de homem no lugar desse she, does Carlos prefer to go by car? Carlos é ele, terceira pessoa, da mesma forma, né? Se eu quisesse colocar um nome feminino, também seria terceira pessoa do singular. Então, seria o does da mesma forma. Does she prefer to go by car? Ela prefere ir de carro, certinho? Então, é does porque a terceira pessoa está no início da frase porque é uma pergunta. Tudo bem, pessoal?
No simple present, a atenção deve voltar-se para a terceira pessoa singular, pois conjuga-se de uma forma diferente das demais pessoas, pessoas que estão ali na conjugação. Então, a terceira pessoa do singular é que tem diferença das demais. Então, essa é a ênfase, tá? Essa é a ênfase. E a gente aprendendo aquelas regrinhas lá, depois a prática vai aperfeiçoando, né, a forma como a gente vai realizando o aprendizado e fica tudo mais simples, tá bom? Então é isso, pessoal. O presente simples não tem segredo, tá? É só mesmo a gente prestar atenção na terceira pessoa e aplicando aí através das atividades, através dos exemplos que a gente já passou para vocês, e a gente vai realmente aperfeiçoando quando usar cada forma e cada exemplo que foi dado aqui, tá bom? Então tenham uma boa semana, take care, cuidem-se, tá bom? Bye bye.